Gostei demais das falas de vocês e quero traçar alguns comentários. Como entrou nessa questão da privacidade, eu estava aqui, eu não ia interferir, mas eu não resisto. Né? Porque essa questão é muito sensível. Nós precisamos estar muito atentos aos efeitos secundários dessa questão do acesso aos dados. Porque, como a professora Cris bem destacou, não é só aquele acesso mais externo ou mais visível que é o mais importante. Na maioria das vezes, o mais estratégico é aquele acesso que não se tem a percepção dele, que entra na fala da professora Elaine, que a gente pesquisou, a insciência do usuário em relação ao acesso aos seus dados. Quando a gente discute essa questão da privacidade, muitas vezes a gente fica preso nessa questão do problema direto, de uma ação, por exemplo, de um bandido que vai poder assaltar, ou de alguém que vai querer ir lá oferecer um produto, ou de alguém que vai querer usar o governo para fazer uma ação política. Mas existem usos mais estratégicos e mais danosos que são menos pontuais, mas, no entanto, tem um efeito mais profundo, que é o de construção de senso comum. Então, quanto mais dados eu tenho sobre o sujeito, mais eu consigo direcionar as mensagens e a comunicação que chega até ele para construir o senso comum. Então, eu convenço, quando eu digo a tecnologia, convence o sujeito de questões, sobre questões sobre as quais ele talvez não tenha tanto domínio, mas traz elementos para que ele tenha uma opinião, às vezes, deturpada, mas que responde ao interesse de quem detém aqueles dados. Então, essa agenda que fica por trás, que a gente tinha uma percepção mais clara quando ainda a comunicação era controlada pelas grandes mídias e que, pelo menos, você tinha a ciência de que estava sendo construída por uma agenda de algumas empresas. A partir do momento que isso passa a ser controlado de forma subterrânea, vamos dizer assim, esses dados são coletados e são utilizados de forma não ciente pelo usuário. Então a gente consegue, via algoritmos, levar até os usuários as mensagens do jeito certo, na hora certa, no momento em que ele está mais vulnerável àquilo, a ponto do cara, por exemplo, tomar uma posição política, que às vezes é contra ele mesmo. Querer um modelo político que vai, por exemplo, inviabilizar o seu próprio negócio. Mas ele quer aquilo porque ele acha que aquilo vai ser bom, que aquilo é justo, que aquilo é... Porque trazem elementos de outras... vinculados a aspectos morais e a outros aspectos que não tem nada a ver, muitas vezes, com o que está sendo proposto, mas eles utilizam desse subterfúgio com base nos dados coletados, e essa influência ela é muito mais danosa do que o próprio impacto direto de um roubo, de uma ação de acesso. E aí a fala de vocês foi muito útil, porque, por exemplo, quando a Beth fala do PGD, quando ela fala do plano de gestão de dados, o papel do pesquisador nesse processo de construção de acesso a dados tem que ser muito bem pensado. E a professora Juliane destacou isso. Quando a gente fala olha, ele confiou em mim, a responsabilidade aumenta muito, porque ele está confiando que nós não vamos divulgar aqueles dados. Mas muitas vezes um dado que não é sensível sozinho, quando agrupado com outros, me dá um cenário de identificação para agregar com outras bases que eu já tenho. Então a gente precisa ter uma preocupação muito profunda nesse campo. Infelizmente eu ainda não sinto, então nós somos um grupo que talvez possa aumentar essa sensibilidade, então a participação de vocês é muito importante, porque vocês têm essa visão, mas muitos que atuam na extensão rural não se dão conta dessa relevância. Não, mas eu não divulguei o número dele, eu não divulguei o endereço. Não precisa. Com a composição de alguns dados, eu chego até aqui. Então eu consigo criar a identificação e a partir dali eu crio os links para depois agregar com outras bases que eu tenho. Muitas vezes um dado que a pesquisa leva ou disponibiliza pode construir aquele ponto de identificação para me ajudar a vincular dados que estavam meio e sem essa possibilidade. Então é um caminho muito perigoso, é um momento de transição muito perigoso que a gente está passando. Infelizmente, a insciência de todos ela é muito profunda. Concordo com a professora Cristiane,
quando a gente fala em 84, arrepia, mas eu me assusto ainda mais com um outro modelo. Quando a gente pensa no modelo de acesso a dados, a gente não precisa do power, do poder aplicado pela força. A gente pode aplicar o poder, quem detém os dados pode aplicar o poder de forma mais suave. Então, seria muito mais preocupante um modelo, talvez, se preocupar agora com o admirável mundo novo. A gente vai ter que se preocupar agora com o Huxley, né? Já não é mais Então, a gente vai ter que se preocupar muito com isso. E nós temos um papel muito importante. Por isso é que eu fico feliz quando eu vejo pesquisadores da competência de vocês preocupados com isso. Então, eu queria, de novo, agradecer. E antes da gente entrar em outros tópicos, destacar o fato de vocês terem trazido à tona essa questão da privacidade da professora Cristiane. Inclusive, prometeu que sairia um livro desse trabalho dela. Estamos aguardando o livro, que vai ser um verdadeiro guia de interação com o homem do campo. Espero que ela consiga achar janelas para divulgar isso, que é muito importante. Esse livro precisa sair logo, porque ele é muito importante para a atuação, para a praxis do pesquisador, para que a gente possa ter um guia, um checklist na interação com o homem do campo. É uma cobrança que eu faço e que vai ficar gravada. Está registrada. Registrada. Ela prometeu que ia sair, a gente precisa desse livro logo. Não estou trabalhando com isso. Queria só comentar uma coisa, Ricardo, em relação ao que você falou, porque esse modelo aí que você colocou, né, da construção do senso comum e tudo mais, é o mesmo modelo utilizado pela inteligência de mercado, né? Quando a gente faz essas coisas. Esses dias eu estava lendo um artigo, assim, que é um negócio tão assim, parece surreal, que a gente fala, gente, olha só como a gente está realmente suscetível a gente acha que, na teoria da recepção, né, a gente acha que a gente tem um domínio daquilo que a gente está comprando ou consumindo, né, tanto culturalmente quanto economicamente, e na verdade tudo isso está sendo construído, né. E esse artigo que eu estava lendo sobre inteligência de mercado, ele traz um case, assim, que é um negócio que eu fiquei boquiaberta, que eu queria compartilhar com vocês. Uma moça, ela tinha hábitos no supermercado, e esse supermercado ele fazia uma inteligência do consumidor, né? E no padrão de compra dela, acusou que possivelmente ela estaria grávida. E começou a receber propaganda de fralda. Eles começaram a enviar propaganda de fralda e não sei o que, nananã. E ela não sabia que ela estava grávida. E ela estava grávida. Por quê? Porque ela mudou o padrão. Ela deixou de comprar absorvente. Entendeu? Coisas que mensalmente que remetiam ao fato dela não estar grávida, né? Ela deixou aquele padrão de consumo e passou a consumir outras coisas, talvez, que um padrão de uma mulher grávida consumisse. E aí, eles mostram esse case de inteligência de mercado. Olha o mexida, né? O pai dela ficou sabendo pela propaganda que chegou na casa. Esse case é igreja. Pessoal, alguém mais algum apontamento? Acho que já que tinha levantado, né? Sim. Muito obrigada por compartilhar as pesquisas. Eu achei muito relevantes. Nós estamos do lado da ciência da informação, mas ver essas realidades que estão bem mais perto de nós abre um leque de pesquisa, de possibilidades, de outras contribuições que nós poderíamos estar também fazendo desde a nossa área. Então, aí, para a professora Cristiane, há um diálogo no governo desde esses órgãos, as políticas do AT, a Juliana falou que Senar, não sei, Senar. há um diálogo nessas instâncias que pretendem aproximar um pouquinho, juntando as duas pesquisas com a professora Cristiane, para diminuir essa distância entre o pesquisador, extensionista e o produtor. Há um diálogo, não sei se olhando desde o extensionista, desde faculdades ou outros tipos de órgãos, não conheço muito o organigrama da extensão
do extensionismo no Brasil. Então, é mais se existe um diálogo nesse sentido, para desde política pública, aproximar esse pesquisador do produtor rural, do pequeno, sobretudo. Eu posso só dar uma adendo no comentário dela? Que eu acho que também vai complementar, porque eu vejo, por exemplo, na Unesp, uma participação muito maior da comunidade, tanto de produtores, aqui dentro da universidade, com alguns projetos, e eu venho de uma universidade pública que a gente não via a comunidade dentro da universidade. Algumas pessoas nem tinham noção, por exemplo, do que era a universidade da cidade, com vários campos, com vários cursos, um campo bem maior que o da Unesp aqui de Tupã, e que eu vejo aqui no estado de São Paulo já essa participação maior. A que se deve isso? O que fez com que esses produtores viessem aqui para dentro? Eu entendo que são iniciativas isoladas, que não existam, essa política pública não fomenta essa interação, de forma alguma, né? E até se a gente pegar a história da terra, a gente vai ver que ela chega no Brasil num modelo totalmente igual ao norte-americano. Eles tentam implantar aqui, né, no Brasil, um modelo que tinha sido implantado lá e que, obviamente, não ia funcionar aqui, porque as realidades eram diversas, né? E aí teve uma época até que funcionou bem o serviço de extensão no Brasil. Hoje, se a gente for falar em termos de extensão estadual, que é o que está mais próximo da gente, que são feitos pela CAT, a CAT hoje está sucateando. A CAT hoje ela não tem dinheiro para pôr combustível no carro. Né? Um mapa, que dados aí que estão sendo coletados, eles não conseguem terminar, não conseguem publicar isso, porque não tem verba para ir até o produtor para fazer essa coleta de dados, né? Então, hoje, qual que está sendo o papel da CAT? Ela está esperando o produtor vir até ela, porque ela não tem como ir até o produtor. Então, assim, cada vez mais os governos, né, estou falando nível estadual, mas nível federal é a mesma coisa, e talvez até pior, eles estão sucateando esses serviços de extensão rural. E aí mora um perigo muito maior, que é um perigo que a Juliana trouxe aqui, da questão do mercado ocupar esse espaço. Então, por exemplo, as empresas de insumos, que vendem insumos, elas vão lá e tentam ocupar esse espaço que está dessa lacuna e vão lá e falam, olha, esse insumo é ótimo, às vezes não é isso que o produtor precisa. Mas ele vai vender o produto dele, na verdade. Só que aí ele faz uma extensão explicando lá como que vai aplicar o produto e tudo mais. Por quê? Porque existe uma lacuna. Quando o pessoal dessa cooperativa que eu te falei do Paraná, eles fazem assim, o produtor lá ele não pode comprar nada fora da cooperativa. Porque os pesquisadores eles fazem testes. E eles indicam o que pode ser comprado, o que não deve ser comprado. Qual a eficiência daquele produto ou não. Imagina o produtor aqui. Ele não tem essa orientação. Chega lá e fala, olha, esse produto é ótimo. Ele é mais barato que esse. Ele vai lá e muda. Muitas vezes é só questão econômica. Às vezes a produtividade, quando você vai colocar em termos de... ou a questão ambiental, que eles não estão nem um pouco preocupados, né? Então, eu acho que, assim, as políticas públicas deixam muito a desejar e acho que a universidade, nesse sentido, não pode ficar esperando só das políticas públicas. Eu acho que aqui é isso. A gente tem feito um movimento para trazer o produtor aqui para dentro e para ir atrás dele também, né? Para ir lá, principalmente na propriedade também. Então, a gente vê vários projetos aí que fazem esse movimento, mas a gente também tem professores que trabalham com pesquisa voltada para o agro e que não mantém essa relação. Por isso que eu falo que é individual. São ações individuais. Então, dentro de uma mesma instituição, a gente tem as pessoas que estão predispostas à extensão e ao diálogo e pessoas que não estão predispostas. Complementando a fala da professora, se a gente for observar o Pronatec, que é o Programa Nacional que trabalha com esses cursos, né,
de técnicos e profissionalizantes, quando eles vão aplicar os cursos nas diferentes regiões, eles precisam seguir uma cartilha, né? Então, eles têm lá já as diretrizes de manejo, as diretrizes de nutrição animal, as diretrizes de sanidade animal, que são diretrizes gerais, mas que se o profissional que está aplicando o curso não fazer adequação para o local que esse curso está sendo oferecido, não vai existir esse processo dialógico, né? E olha só, nós estamos em um ambiente que está sendo oferecendo cursos para produtores rurais. Existe o contato ali, né? Instituição e produtor rural. Mas se a aplicabilidade desse curso não favorecer aquela região, a gente também entra no mesmo desafio. Né? Não existe essa questão de pensar no ambiente como, né, o indivíduo individual com relação àquele grupo. Né? Vou aplicar para aquele grupo. Não, se eu pensar em só seguir a cartilha, vai ser generalizado, né, e os efeitos não serão tão positivos, né, quanto se esperava. Só complementar, eu acho que tem um dado interessante, eu estou fazendo um estudo agora, que está embrionário ainda, mas é sobre uma política pública especificamente do Estado de São Paulo, que é um fomento para fazer a integração lavoura, pecuária e floresta. Ela chama Integra São Paulo, essa política. E ela é muito semelhante ao Plano ABC, não sei se vocês conhecem o Plano ABC, é muito semelhante à questão do resgate de carbono e também fomenta essa questão da integração, porque é para fazer reforma de pasto, melhorar as condições para o gado, normalmente o pecuarista que faz esse tipo de financiamento. O Plano ABC, ele tem, agora eu não vou lembrar em termos percentuais, mas os juros é 3 vezes maior que o de Integra São Paulo. E nós estamos com uma quantidade de pasto degradado aqui no estado de São Paulo absurdo, né? Então, o governo, já não é desse atual governo, o governo anterior ainda, ele criou esse Integra São Paulo. Maravilha, maravilha. Mas ele só criou. E aí você vai no produtor e fala assim para ele, você está fazendo um sistema de integração para melhorar teu pasto? Ah, não, porque o financiamento o plano ABC é muito alto, o financiamento não compensa pra gente. E eu não tenho condições de fazer sem financiamento. Você conhece o Integra São Paulo? Não ouvi falar. Então, aí você tem algumas regiões, aí vai no ponto que você perguntou, lá na região de Rancharia, por exemplo, um agente da CAT, que é produtor, que é pecuarista, que teve conhecimento, ele fez. E aí ele é um agente disseminador entre os produtores. Então lá funcionou. Então você tem uma região de rancharia, na EDR lá, muitos produtores fizeram essa reforma de pasto com esse financiamento. Você vai aqui na região de Tupã, ninguém conhece. Ou seja, é um fomento a uma questão de produtividade ambiental, que ajuda muito a questão da terra, do solo, do bem-estar animal, porque gera sombra, né, pro gado. Então, e aí não chega. E aí nem os agentes bancários divulgam isso para o produtor, não sei por que motivo, talvez não seja para eles lucrativo, nem a Caixa, porque a Caixa está superteada. Não é por mal que ela não faz isso, porque tem extensionistas excelentes dentro da CAT. Mas é porque ela não tem condições. Se já entraram na CAT aqui, nem secretária tem mais. Você entra lá, você tem que ir direto nas salas. Não tem ninguém para te atender. Foi mencionada a questão das políticas públicas, e eu acho bacana porque às vezes as políticas elas acabam virando mais um instrumento de marketing do governo, porque então vou ter 21 bilhões para o Pronaf. Aí você pega isso, é o orçado, né? Mas aí você vai fazer a mensuração do que foi de fato executado. Esses 21 bilhões ali, se foi metade ainda. E é interessante, né, complementando a sua fala, essa questão do marketing, ela é muito por conveniência. Quando nós fazemos aquele trabalho, que nós estudamos as políticas públicas voltadas para os jovens, de todos os jovens que eu entrevistei, ninguém nunca ouviu falar de políticas públicas para o jovem rural. Nunca ouviu falar, não sabia nem que existia políticas públicas para o jovem rural. E existem. São mais de 8 políticas públicas
né, e mais uns 3 programas, né? Ninguém conhecia. Né? Então, Aí- por que ninguém conhece? Né? Ah, mas eu nunca ouvi falar. Realmente, nós não vemos, né, nos meios de comunicação falando sobre essas políticas, né? Mas aí, quando você entra em sites governamentais, Isso aí tá escancarado. eles divulgam dados, mas lá do Maranhão, sabe? Umas regiões assim, pontuais, para falar que existe, para dar certo, te traz índices positivos de que funciona, que a vida das pessoas estão mudando, mas a vida de quais pessoas que estão mudando? E superestimado. A pesquisa do Fábio foi isso. O orçado é diferente do realizado. Mas é porque não há divulgação. Mas divulga só o ele fica orçado. Quando sabendo, divulga só o orçado e no passado, olha, fizemos isso, 20 bilhões, mas não foi. O realizado ficou em milhões. Ficou coisa. Como chama? Não me lembro aquela política que era bacia 1, 2, 3. Microbacias. 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 Eu entrevistei um pessoal da CAT de Dracena, e aí o diretor lá da CAT, ele estava falando o seguinte pra gente, ele foi a principal região do estado a implantar essa política pública, que era basicamente para construir da estrutura básica, assim, desde fossas, sabe, de tirar as fossas e construir outro tipo de saneamento. E era uma política que não tinha que ter um retorno. O governo te dava o dinheiro para você fazer aquilo. Tá? Fundo perdido. E ele não conseguia. Por quê? Primeiro, ele não conseguia convencer os extensionistas de que isso era real. E depois, a hora que ele conseguiu falar para os extensionistas, porque os extensionistas falaram, não, a gente vai chegar lá para o produtor e vai falar para ele que ele não tem que pagar, e depois aparece alguma coisa dele para ele pagar, nunca mais a gente volta. Né? Aí ele teve que fazer um trabalho de conscientização desses extensionistas, que isso era real, porque hoje no Brasil a gente não acredita que alguma coisa seja isso para o pequeno produtor. Para o grande é sempre, nunca ele paga, mas para o pequeno não, né? Aí ele teve que fazer todo esse trabalho com os extensionistas, aí a hora que ele conseguiu, os extensionistas foram lá para o produtor falava, o que eles estão querendo com isso? Eles, entendeu? Não consegui. Então foi um trabalho muito grande para conseguir implementar isso. E ele recebeu até prêmio a regional dele lá, porque ele teve, mas ele falou que foi dificílimo. Aí outras unidades que não têm, elas talvez não tenham a mesma ou disponibilidade, ou estrutura, ou não acreditaram, nem o chefe não acreditou, de repente, né? Não conseguiram implantar. Então, por aí. A resposta à questão que ele colocou. Por que algumas universidades ainda conseguem se aproximar um pouquinho mais, não o suficiente como queríamos, mas um pouquinho mais que outras iniciativas. Às vezes até conseguir um pouco mais de fomento, de pesquisa, que a gente acaba deslocando para a questão de divulgação científica e consequente extensão, né? Depende de tudo isso, mas depende também dessa relação de proximidade. Né? Pessoal, acho que a gente só tem para mais uma última pergunta, já estamos avançado da hora aqui. Alguém teria mais alguma colocação? Só fechar aqui. Desculpa. Vou aproveitar, já que você falou que tem uns minutos. De novo, eu queria parabenizar vocês. Eu quero pedir para o Fábio depois seguir uma autorização sua para pegar aquele trechinho que você fala dos dados, informação. Claro, Eu achei fica muito bom. didático, eu achei muito legal quando você volta da sabedoria. Eu fui vendo até, quando você chegou na sabedoria, eu falei, até. Quando você volta e fala, olha, a importância dos dados, ficou muito didático, ficou muito bem feito, parabéns pelo seu esforço de aproximação. Espero que a Cris cumpra a promessa de buscar o livro. A sabatina. O livro que ela ficou devendo, e é um livro muito importante, porque o trabalho já está pronto, mas a exploração agora. E são tantas as questões que eu ainda queria falar, que eu queria deixar assim, aberto já um convite para os próximos, que vocês estejam presentes. Quero agradecer a presença da plateia também, avisar a todos que nos ajudem, pedir a todos que nos ajudem a divulgar nas suas redes sociais os links dos vídeos que a gente vai deixar lá, porque quanto mais alcance tiver essas falas, mais efeito a gente vai ter. É um trabalho de formiguinha, mas é importante. E é uma pedrinha que a gente jogou no lago ali, essa onda vai se abrindo, alcançando outros, joga uma nova pedrinha e a gente vai chegar muito longe. A gente pode não cobrir o mar inteiro, mas nós vamos cobrir
cumprir aqui a nossa parte que nos cabe. Obrigado. Eu queria só Considerações da mesa? fechar minha fala aqui com um case que faz a gente... Um case, na verdade, está na literatura da comunicação rural. Não sei se alguém já leu Bordenave aqui, mas é um dos principais nomes da comunicação rural. E ele tem um case lá que ele conta nesse livrinho. É um livrinho daquela coleção Primeiros Passos, um livrinho bem básico. Mas ele conta o seguinte, que um determinado extensionista de renome, né, era pesquisador também, né, com todos os méritos, ele foi fazer um dia de campo para um grupo de pesquisadores. E ele foi lá, falou, levou dados, levou um monte de coisa interessante, né? Uma palestra, assim, de excelência. E aí, no final da palestra, o representante lá dos produtores procurou, né, falou assim, olha, eu queria agradecer, né, a sua palestra. Ele falou assim, e aí, vocês gostaram da palestra? Ele falou, nossa, o doutor é muito inteligente. Pena que a gente é burro e não entendeu nada do que o senhor falou. Então, eu acho que fica essa reflexão para a gente, né, da gente ter uma comunicação de acordo com o público, né, que a gente tem, e que não precisa ser uma comunicação rebuscada, né, a gente precisa de uma comunicação eficiente, uma comunicação que realmente chegue no público, né. E é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Bom, a minha fala, eu acho que a minha mensagem é: dê importância para a agricultura familiar. Esse tema e essa classe, esse setor, né, ele é extremamente importante. É o setor que abastece a nossa mesa, é o setor carente de informação, é um setor carente de atenção. Lá fora, existem pouquíssimas pessoas interessadas em olhar para essas pessoas. Então, vocês estão, né, nesse ambiente de universidade, muitos começando a sua graduação agora, ou começando, né, a sua fase de pós, aí depois da graduação, mestrado, doutorado, mas deem atenção. É muito importante para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento do país, né? É mais que nós vivemos essas incertezas políticas, né, incertezas de direcionamento, né, que rumos que nós vamos chegar. E aí então também puxando para a nossa área da ciência da informação, né, um campo que a gente tem de fazer essa mediação mesmo, né, do produtor, do consumidor, dos pesquisadores, então ter esse meio campo aí para poder divulgar e estimular toda essa comunicação. Então, eu gostaria de agradecer, em nome de todo o nosso grupo de pesquisa, a professora Cristiane, a professora Juliana, pelas palestras. Eu espero que essa aproximação entre vocês e o grupo ela continue e a gente consiga aí, sempre estar estruturando alguma coisa para contribuir com a nossa área de interesse. Agradecer a Beth e a Elaine, mandando os agradecimentos lá para a Prudente, por ter destinado, então, o esforço de estar fazendo essa síntese, essa explicação dos principais resultados de pesquisa, que eu acho que envolve, por trás de muita coisa que a gente falou hoje, tá aquele problema das pesquisas, acho que a professora Cristiane ainda mencionou, elas ocorrem e poucas vezes, depois que elas são publicadas, elas chegam até a comunidade. Quando o professor teve a ideia de fazer essas exposições, era justamente, então, para de uma maneira bem simples e direta, então vocês podem ver que os vídeos são sempre curtos, está comunicando exatamente o ponto principal, o resultado principal da sua pesquisa. Tá? Então, obrigado para a Beth também, para a Elaine. E agradecer também ao público que está presente aqui hoje, que interagiu, que destinou aí um pouco do tempo de vocês para estar aqui conversando com a gente. Eu desejo, então, um bom final de semana a todos e comunico que em breve estaremos divulgando ali mais uma edição aqui do nosso ciclo de estudos que aborda dados, informação e tecnologia. Um grande obrigado a todos e vão com Deus. Não, Deus te acompanhe.